Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do Vascão. Pessoal, na tarde de hoje tivemos novidades quanto à situação do Lloyd Augusto. Muito se pergunta se o jogador será punido, o que a diretoria do Vasco irá fazer com o jogador, já está definido. O que vai acontecer com o angolano, vamos falar disso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também de jogador da base que pode reforçar o time principal do Vasco. O Fernando Diniz está olhando com carinho a base do Vasco. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, precisando bastante reforçar a equipe do Vasco. O técnico Fernando Diniz está olhando com carinho para as categorias de base, né? Agora o Vasco caiu no transfer ban da FIFA, está impedido de contratar novos reforços e precisa resolver o mais rápido possível essa situação, se quiser conseguir contratar jogadores agora na próxima janela de transferências que vai se abrir no mês que vem. Com certeza, o Vasco precisa resolver essa questão o mais rápido possível. Uma situação muito grave que gera uma certa preocupação aí do torcedor vascaíno. Torcemos para que isso seja resolvido. Mas, enquanto isso não acontece, o técnico Fernando Diniz tem que se virar e ele está olhando com carinho para as categorias de base do Vasco, onde sempre sai bons valores, né? Só que o Vasco tem como prática não evoluir esses jogadores e sim queimar os jogadores, né? A gente está vendo o JP lá na Bahia jogando bem, a gente já viu vários outros jogadores saindo precocemente aí do Vasco, sem oportunidades. Até o próprio Ryan já foi muitas vezes queimado aí, mas não por culpa dele, tão pouco do torcedor vascaíno, e sim da diretoria, que não montou um elenco suficiente aí para dar aí, digamos assim, um melhor conforto a esses jogadores para eles subirem na boa, né? Sem aquela pressão de obrigação de ter que resolver jogos, porque no Vasco está sendo pressão durante mais de 20 anos. E a gente espera que isso não aconteça mais, que o Vasco não queime mais seus bons valores. Quanto de dinheiro o Vasco já não perdeu aí com jogadores que foram queimados precocemente ou que subiram antes do tempo. Mas a notícia é que o Fernando Diniz está olhando potencial em alguns jogadores da base, e entre eles está o atacante GB, que já figurou muitas vezes entre os profissionais do Vasco. E segundo o canal Atenção Vascaíno, que trouxe essa informação aí, ele deverá ser integrado aos treinos do profissional nos próximos dias. O atacante GB é um dos destaques da base do Vasco que tem chamado realmente a atenção do nosso novo treinador. A expectativa é de que o jogador seja melhor observado de perto e passe a participar das atividades com o elenco principal. Outro jogador que vinha fazendo meio que essa função, ora estava na base, ora estava no profissional, é o garoto Zuccarello. Esse jogador também seria muito bom ver ele novamente fixado nos profissionais para o Fernando Diniz potencializar esses bons valores do Vasco. Um jogador muito interessante, fez uma belíssima Copa São Paulo. No Vasco, como profissional, ele não estava jogando a posição dele. Ele joga de 10. No profissional, ele vinha jogando de ponta, né? O Fábio Carille, que foi o treinador que mais utilizou o Zuccarello, vinha utilizando ele como ponta esquerda ou como ponta direita, né? Devido à grande escassez no elenco do Vasco. Como eu disse, muito dessas ocasiões onde jogadores da base são queimados aí, isso é culpa da diretoria. Poderia acontecer com o Zuccarello facilmente, porque ele vinha jogando fora de posição, numa fogueira danada, nunca tinha atuado nos profissionais, porque o Vasco não tinha elenco, o Vasco não tinha reforço, né? Depois chegou o Nuno Moreira, chegou o Lloyd Augusto, Benjamin Garré, o Zuccarello perdeu muito espaço, mas mesmo assim é um jogador com muito potencial e tem que ser bem trabalhado, assim também como o GB. Torcemos para que dê certo, enfim, chegue a fase aí do GB, está no time principal, assim como o garoto Luiz Gustavo, tá saindo bem na zaga. Tô gostando das atuações do zagueiro, apesar dele não passar tanta, total confiança assim no torcedor, mas é muito jovem ainda, cara. Se ele melhorar o futebol, pegar mais confiança, tô sentindo ainda que ele não tem total confiança. Se ele tiver muita confiança, com certeza será um zagueiraço e ajudará muito o Vasco no futuro. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do GB, que chamou a atenção do Fernando Diniz. Bom, com a classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, nosso clube recebeu um pouco mais de 2.300.000 reais aí com a classificação às oitavas de final. Após eliminar o Operário, o Vasco garantia essa quantia e esperamos que o Vasco dê voos mais altos na competição, além também de ter lucrado cerca de 493 mil com um jogo contra o Operário lá em São Januário. Esse foi o boletim financeiro trazido pela CBF. Muito importante essa competição para o Vasco em termos financeiros, né? A gente está falando aqui que o Vasco está no transfer ban, precisa de dinheiro, cara. O Vasco tem que focar bem nessa Copa do Brasil, que é o meu modo de ver, mais importante do que a Sul-Americana. Dá para ganhar muito dinheiro aí com as classificações e torcemos para que o Vasco consiga ir mais longe possível na competição. Bom, e hoje à tarde também tivemos uma grande novidade envolvendo a renovação de contrato com o Léo Jardim.
No início do dia foi trazida informações pelo canal Atenção Vascaínos que a renovação estaria bem emperrada devido aí aos empresários do jogador não gostarem de negociar com o Vasco por dívidas do nosso clube com o representante Paulo Pitombeira, que é atualmente o empresário do Léo Jardim. Porém, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Vasco está muito perto de ativar a cláusula automática de renovação com o Léo Jardim. Segundo as informações trazidas por esse jornalista, o contrato firmado entre o clube, que na época era gerido pela C7 Partners, com o goleiro Léo Jardim, tem uma cláusula realmente de renovação automática da seguinte forma: se ele for titular em 50% dos jogos oficiais do Vasco no ano de 2025, irá acontecer a renovação automática até o dia 31 de dezembro de 2026. Nessa renovação, a multa rescisória seria de 40 milhões de euros e teria um aumento salarial bem significativo, segundo as informações. O Léo Jardim está muito perto de bater essa meta para ativar a cláusula de renovação automática. A chance existe dele bater antes da parada do Super Mundial. Nos últimos meses, o jogador recebeu propostas do Vasco por uma renovação com um compromisso mais longo e até agora não teve acordo. Segundo as informações do jornalista, ele acredita que os representantes irão sim aceitar a renovação automática, mas com alguma venda bem encaminhada para que seja bom para todos os envolvidos, jogador e também o Vasco. Com certeza, é uma situação preocupante, a gente não quer perder o Léo Jardim. Logicamente, o Vasco tem que tratar de renovar esse contrato com total ciência do goleiro, principalmente seus representantes, sem ter nenhuma proposta na mesa. Porque se renovar para o Vasco ganhar mais dinheiro e também os empresários, com certeza quem vai perder nisso tudo é o clube e também nós torcedores, né, que somos gratos aí pelo Léo Jardim, herói do Vasco na Copa do Brasil e vem salvando o Vasco em muitos jogos aí desde a sua chegada. Com certeza a gente espera que isso não aconteça, mas segundo as informações pode sim acontecer renovação automática e torcemos para que ele continue no Vasco. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre a possibilidade de saída e até mesmo a permanência do nosso herói na Copa do Brasil, Léo Jardim. Por falar em Copa do Brasil, no jogo contra o Operário, além do Léo Jardim, outro grande nome da partida, mas não positivamente, sim negativamente, foi o Lloyd Augusto, né? O jogador que peitou o Fernando Diniz, fez gestos ali para o treinador, gestos bastante curiosos, né, cara? Com certeza ali meio que implicando com a comissão técnica do Diniz, mas, segundo as informações do jornalista Lucas Pedrosa, havia uma expectativa do torcedor, claro, de ter uma punição para o jogador, mas isso não irá acontecer. Segundo as informações do jornalista, o Diniz não irá punir o jogador e ele não tem esse perfil. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, ele tem certeza de que o Diniz olha para o Lloyd Augusto e diz: eu vou recuperar esse cara. E esse é um desafio na sua carreira, né? Com certeza, por onde o Diniz passou, ele teve esse perfil, né, de recuperar jogadores. Só que o Lloyd Augusto ainda não mostrou nada para ser recuperado, né, cara? Ele ainda não conseguiu nem perder o seu futebol, porque ele não teve ainda. Jogar na Turquia é totalmente diferente aí de jogar no Brasil. Mas, certamente, é uma situação aí que causou uma grande divisão no torcedor vascaíno. Muitos queriam até mesmo a rescisão do Lloyd Augusto, outros não estavam nem aí, acharam engraçado a situação. Na minha opinião, com certeza, é um jogador que precisa de ter um acompanhamento psicológico, cara. Não dá mais pra ele jogar de qualquer jeito como ele vem jogando e se abater como ele se abateu no jogo, cara. Na hora que o Léo Jardim defendeu o último pênalti, ele desabou no campo. Saiu bem cabisbaixo, os jogadores tentaram abraçar ele até na hora do pênalti, bem cabisbaixo. Todo mundo achou que o Lloyd Augusto iria errar aquele pênalti ou meter uma cavadinha, né? Era 8,80 ali, mas ele acabou acertando, fez o que tinha que fazer. Mas é um jogador que ainda não tá com o psicológico em dia. E o Vasco tem que trabalhar bem o mental desse jogador, cara. Porque realmente é um jogador que tá fora da casinha. Como disse até o Souza lá no podcast que ele foi. Vamos torcer para que realmente o Diniz recupere esse futebol aí que nunca apareceu do Lloyd Augusto, que ele dê certo ainda com a camisa do Vasco. Deixem nos comentários o que você acha dessa situação, o que você faria com o Lloyd Augusto, você puniria ele, você daria mais oportunidades, ou se você não tá nem aí, o que ele fez é de jogo, deixa pra lá, vida que segue. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, é nóis!